Então, hoje é a make completa, passo a passo. E eu vou fazer a make iluminada. Eu vou fazer, como eu sempre faço, o passo a passo de uma pele mais iluminada. Lembrando, gente, que quem tem pele com ruguinhas muito aparentes, com imperfeições, né, tipo cicatrizes que você não gosta, que você não queira que apareça, ou alguma marca no seu rosto que você não queira que apareça, eu não indico essa make pra vocês, tá? Por quê? Na maquiagem, tudo que a gente ilumina, a gente destaca. Então, lembrando sempre que essas makes muito iluminadas, né, com a pele bem iluminada, são maquiagens melhores, que ficam melhores para quem não tem nenhum tipo de cicatriz, nenhum tipo de marca no rosto que você queira esconder. Então é o seguinte, eu já limpei o meu rosto com o meu sabonete específico, já passei o meu hidratante, agora eu vou passar o primer, só que nesse caso dessa maquiagem Glow, eu vou passar o primer só um pouquinho aqui. Por quê? O primer, ele uniformiza a pele, porém ele matifica, né? Ele deixa aquela pele mais blur. E o que a gente quer nessa maquiagem Glow é exatamente o contrário. Então, beleza, tá? Vamos começar. Ó, vou usar o Blur Mágico da L'Oréal. Como eu falei, eu vou passar só um pouquinho aqui, com o dedo mesmo. Só um pouquinho aqui, onde eu tenho os meus poros mais dilatados, tá? Pode passar com o dedo, normal. Outra coisa que eu esqueci de falar. Para essa pele aqui, que a gente quer fazer uma make mais iluminada, é muito importante tanto você tonificar essa pele antes com um tônico, né? Que no caso, o tônico que eu uso é esse aqui. Como também hidratar bastante essa pele. Porque quanto mais hidratada a pele estiver, mais viçosa ela vai aparecer, né? Ela vai aparentar. Hidratem bem a pele com hidratante específico para a pele de vocês, beleza? E eu tô com chuva de iluminador aqui, porque hoje a gente vai brilhar mais que o sol, tá? Então eu vou mostrar para vocês todos os iluminadores. Passei o primer aqui, já dei o tempo dele absorver na pele. E aí agora, gente, eu vou passar esse iluminador líquido direto na minha pele. Esse iluminador líquido aqui, como é que vocês conseguem descobrir qual iluminador fica melhor para a pele de vocês? Pensem que então, o iluminador mais claro vocês vão usar para peles mais claras. Iluminador para peles com subtom mais quente, você vai usar um iluminador mais dourado, certo? O iluminador para peles oliva, aí você vai ter que usar um iluminador também com fundo mais oliva. Então tudo na maquiagem conversa. Por isso que eu falo que é importante vocês entenderem da técnica, tá? Que aí vocês vão ter essa autonomia. E aí eu vou pegar esse iluminador aqui da Bruna Tavares, que ele é líquido, tá? E vou passar aqui, no meu rosto. Principalmente nessa área aqui, ó, que a gente ilumina, né? Vocês lembram que a gente ilumina essa área aqui, né? Que é do arco zigomático, tá? Eu vou usar pra esfumar esse iluminador aqui o pincel Duo Fiber, tá? E eu vou concentrar esse iluminador mais aqui embaixo, tá? Iluminador líquido. E aí, com o restante do produto que tem no pincel, ó, eu vou pegando esse iluminador e passando no rosto. Eu não vou trazer aqui pra testa, porque eu quero que essa pele iluminada fique mais aqui, né? Na testa, eu não quero que fique muito iluminado. Por quê? Porque senão parece que realmente a gente tá com a pele muito oleosa. Então, beleza, passei, agora eu vou passar a base. Aí, o que acontece? Nesses casos da pele, que a gente quer deixar a pele mais viçosa, vocês podem optar por bases sempre mais fluidas, tá? Ou seja, que tem mais água na composição. Então, assim, uma base muito matificada, para esse caso aqui de uma maquiagem mais iluminada, não é o ideal. Então, optem por bases mais fluidas, tá? Bases mais líquidas, que tenham a cobertura, pode até ter a cobertura alta, mas bases que sejam mais fluidas mesmo, mais finas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco dessa aqui da Catarine Hill, tá? Que é a base Tio da Catarine Hill, que ela, inclusive, é excelente custo-benefício. Ela custa R$39. Eu vou pegar um pouquinho dela e vou passar nessa pele. E aí, eu vou espalhar com o pincel língua de gato, tá? Ó, sempre de cima pra baixo, ó.
E aí, aquele iluminador ali embaixo, ele vai criar já um viço extra para essa pele, tá? Tô passando com língua de gato. E aí, o que que acontece? Muita gente fala assim, Luiz, eu faço a preparação da pele, só que eu passo só o pincel língua de gato, né, pra base. Por isso que eu falo que quando a gente conhece a técnica, tudo fica melhor. Se você usar só o língua de gato, sua pele vai ficar marcada. Por quê? Porque ele é um pincel extremamente preciso, né? Ó, se você passar só aqui, ó, ele fica marcado. Então a gente tem que polir essa pele depois. E aí por isso que eu uso a base, a esponjinha da Mari Saad. E quanto à esponjinha, gente, não necessariamente precisa ser essa da Mari Saad, né, para Oceane, que é essa aqui que eu tenho. Só que vocês têm que escolher uma esponjinha que seja livre de látex, porque o látex, ele é um componente que dá alergia na nossa pele. Então, qualquer esponjinha que seja livre de látex e que seja bem fofinha assim, pode ser usado nesses casos, tá? Vou pegar a esponjinha aqui. Eu vou umedecer ela um pouquinho. Eu vou começar uma nova linha de conteúdos aqui, que eu vou ajudar muito vocês que querem aprender a se tornar maquiadoras, né? Pra, enfim, faturar uma graninha extra mesmo, que tem muita gente que tem vontade, né? Eu fiz no meu formulário no Google, as pessoas que se inscreveram pra minha aula de automaquiagem, muitas delas queriam ser, têm vontade de ser, né? E aí, eu vou criar a linha editorial agora pra ensinar o passo a passo mesmo, pra mostrar pra vocês como é que eu fiz, como é que eu comecei, até mesmo pro meu curso. E aí tem gente que vai aprender, e aí o investimento que usou no curso já pode ser revestido por maquiagem, né? Se você atender alguém da sua família. Ó, e aí, com essa esponjinha aqui, gente, ela tá úmida, tá? Aí eu vou polindo essa pele. Por quê? Porque o pincel língua de gato, ele deixa marcado. Ó, percebam tanto que essa pele já tá viçosa. Olha aqui o tanto que tá iluminado, tá? Ó, a gente se mexe e a gente vê essa iluminação. Claro que aqui pro colo, eu tô de blusa branca, né? Então, eu vou passar só o iluminador em pó. E aí é isso que eu falo. Tudo que a gente ilumina, tá vendo? Ganha movimento. Então vamos supor que você tem algum tipo de ruguinha muito aparente aqui e você não goste disso. Ou então se você tem, vamos supor, uma cicatriz e você não gosta. Aí nesse caso, maquiagens muito iluminadas vão destacar. Porque, ó, tudo que a gente ilumina se movimenta, né? E tudo que movimenta fica mais aparente. E aí, beleza. Agora a gente vai para o corretivo. Essa técnica de pele aqui, ela é diferenciada porque é uma técnica mais iluminada, né? Não indico para quem tem pele madura. E aí, para passar o corretivo, gente, vocês vão do início do canto lacrimal pro meio da narina, do início do canto lacrimal pro final do canto. Essa é a área de iluminação do nosso rosto. A mesma coisa aqui. Ó, tá? Vou iluminar aqui e um pouquinho no centro da minha testa. Eu não ilumino muito o centro da minha testa porque a minha testa é grande. Tudo que a gente ilumina aumenta. Então, por que eu não vou iluminar, eu não vou clarear essa área aqui? Exatamente porque eu não quero que ela aumente. Então, a regra na maquiagem é tudo que você ilumina, você expõe, põe pra fora. E tudo que você escurece, você disfarça, tá? Vou pegar a esponjinha aqui também. E ó, vou dando batidinhas aqui. Aqui na mandíbula, pra gente destacar. Caso você não queira destacar a sua mandíbula, você acha que você já tem um rosto muito quadrado, né? Enfim. Aí você não vai iluminar aqui, né? Você não vai passar o corretivo aqui. E aí, gente, agora eu vou esfumar essa área do corretivo. Só que eu vou tirar esse excesso de corretivo num pincel, num papel, tá? E ó, dando batidinhas e eu não trago esse corretivo pra baixo, tá? A gente vai dando batidinha somente aqui, nessa área de iluminação.
A mesma coisa do outro lado, tá? Ó o tanto que essa pele tá iluminada. E aí, claro, tipo assim, ó, vamos supor que você tenha olheira, vamos supor que você tenha melasma, vamos supor que você tenha rosácea. Antes de fazer a preparação dessa pele, você tem que camuflar tudo isso, né? Mas como não tenho tempo de explicar aqui pra vocês a camuflagem e tal, mas antes da preparação de qualquer pele, se você tiver melasma, vitiligo, olheira, você tem que camuflar isso antes de preparar a pele. E aí pronto, beleza, fiz aqui a preparação. Aí agora eu vou fazer o contorno normalmente. Só que o contorno dessa pele é um contorno mais, não é tão marcado. Por quê? Porque é uma pele mais shine, não é uma coisa assim muito produzida. O foco aqui é realmente a iluminação, é o viço, tá? Então tudo que, se a gente for usar produto muito em pó, que é o caso do contorno, a gente deixa essa pele sem esse viço, porque o produto em pó, ele dá uma matificada na pele, né? E aí, ó, vou pegar aqui o contorno. Eu beijo, né, o pincel, já falei pra vocês beijarem o pincel com a sombra, não pode aplicar assim, tem que aplicar assim, tá? Tiro o excesso e, ó, do tragus aqui, né, da altura aqui da sua orelha em direção à boca, ó. E aí você vem aplicando. E aí, gente, peguem na mão no final do pincel. Prestem atenção numa coisa, tudo na maquiagem é questão de força que você bota no pincel, da forma com que você pega o pincel no produto, tá? Isso tudo vai fazer diferença na técnica. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu coloco muita precisão no pincel, ou seja, se eu pego aqui muito próximo, eu vou manchar essa pele, tá? Então, para eu trazer mais leveza, para eu fazer com que essa maquiagem, principalmente essa área do contorno, não fique marcada, eu pego no final do pincel. E aí eu venho aqui na testa também pra gente diminuir essa testa que não é pequena. Vai ser só isso de contorno, tá? Mesma coisa do outro lado, ó. E aí eu passo aqui na lateral também. O que eu digo pra vocês sobre contorno? Quando vocês forem usar um contorno em pó, que é exatamente o que eu tô fazendo aqui, numa pele que está molhada, ou seja, a gente não selou essa pele ainda, a regra é, vocês vão fazer o contorno aqui antes de selar, tá? Principalmente a área dos olhos. Por quê? Porque se a gente sela aqui com pó, por exemplo, antes de fazer o contorno, quando a gente for passar esse contorno aqui, quando esse pincel, por exemplo, encostar numa área que tá selada e depois encostar numa área que não tá selada, a parte de baixo que não tá selada vai marcar, então vai manchar, tá? Então, para ficar mais uniforme, passa o contorno sempre antes de selar a pele. O resultado fica muito melhor. E aí eu trago aqui também, pra gente já dar uma escurecida aqui no pescoço. E aí olha o tanto que tá iluminado. Aí agora eu vou passar o blush. Pra passar o blush é o mesmo pincel, ó. Eu venho... Beijo o pincel com o blush. Aí eu vou dar o sorrisinho. E aí eu vou aplicar esse blush, dando esse sorrisinho aqui. E ó, o blush tem que ficar aqui, tá? É exatamente aqui. Aí você pode puxar um pouco para a área do contorno. Olha só, a gente nem iluminou essa pele com iluminador ainda e ela já tá iluminada, certo? Com iluminador em pó, que eu disse, né? A gente passou, óbvio, o iluminador antes. E aí agora a gente vem de novo com o iluminador. E aí, pra isso, eu vou explicar pra vocês a diferença entre o iluminador em pó e o iluminador compacto, tá? Eu gosto muito de produto em pó, por quê? Produto em pó solto, que eu digo. Por que eu gosto de produto em pó solto assim? Porque eles trazem mais leveza pra maquiagem e vocês não correm o risco de manchar essa pele, tá? Já o produto compacto, que são, por exemplo, assim, ó, iluminador assim, que é compacto, ó. Eu acho que eles pesam mais a pele. Dá pra você usar os dois. Agora, o que eu falo? Quando eu falo pra vocês de técnica. Pra pegar no pincel com a mão sempre leve nesses casos. A gente só vai pegar com a mão mais precisa, ou seja, aqui no início do pincel, quando a gente quer ser preciso. Ou seja, um delineado, por exemplo, que a gente quer ser preciso, a gente pega aqui no início do pincel.
Para esfumar, para passar iluminador, para deixar a mão mais esse aspecto mais leve, sempre no final do pincel. Aí eu vou usar esse iluminador da Vult aqui, que é um iluminador solto. E aí eu vou dar batidinhas assim. E aí eu vou aplicar aqui em cima do zigomático. Eu não selei essa pele ainda. Por quê? Se a gente selar essa pele, não vai ficar tão iluminado, tá? Se a gente selar antes. Então é sempre, nesse caso aqui, a gente vai selar só depois. Por quê? Porque a gente quer o aspecto dessa pele mais dolphin skin, né? Que é a tendência aí, que é uma pele mais glow, tá? Aí você vai aplicando de pouco em pouco. Eu pego no final do pincel. E aí, nesse caso do iluminador, é como eu falei, a gente não tá beijando o pincel com a sombra, com o produto. A gente vai pegar esse iluminador somente nesse cantinho ou nessa área aqui do pincel. Por quê? Porque eu uso esse pincel aqui para praticamente tudo. Então, quando eu falo que a gente não precisa ter todos os pincéis, é exatamente por isso, tá? Tudo vai depender da técnica e de como você pega. Vou aplicar aqui e aqui no meu cupido. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar de novo o iluminador, só que dessa vez eu vou passar um iluminador compacto, tá? O efeito é o mesmo, gente, o efeito é o mesmo. Só que um é mais denso, o compacto ele é mais denso, né? E o solto, ele é mais fluido. Também da mesma maneira que você pega no pincel, ó. Ó a diferença de um lado pro outro. Passa aqui também, ó, no ponto alto já da sobrancelha. E aqui no meu arco do cupido. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou delinear a minha sobrancelha e vou fazer o contorno do meu nariz antes de eu selar a minha pele. Para isso, eu vou pegar para delinear a sobrancelha uma sombra marrom da cor do meu pelo e da cor do meu cabelo, tá? E aí, no caso de vocês, vocês vão se guiar pela cor do cabelo e pela cor do pelo de vocês. Sempre pensem que tem que ser dessa cor, porque senão vai ficar marcado. Ó, pego aqui para delinear a sobrancelha. O ponto inicial da sobrancelha é sempre baseado, pelo visagismo, sempre baseado aqui. Você vai pegar o seu nariz para se basear onde é o ponto inicial. Então, você encosta o pincel aqui, você sabe onde é o ponto inicial, ó. Como eu tenho micropigmentação, ela tá certinha, mas vamos supor que você não tenha. Então, você se baseia pelo seu nariz. O ponto médio da sua sobrancelha é também baseado pelo nariz, porque o nariz é o nosso ponto central do rosto. E o ponto final da sua sobrancelha também. Pego aqui e, ó, passo uma linha reta, sempre respeitando o desenho da sua sobrancelha. E aí, gente, para delinear a parte superior da sobrancelha, o que vocês vão fazer? Pegou um pouco mais de sombra. Você não vai vir do ponto inicial, tá? Porque se você vier do ponto inicial, você vai deixar muito marcada. Você vem do meio aqui. Chegou no ponto alto, desce, tá? E você para de riscar aonde for o ponto final. É assim. E aí, a gente vai preenchendo aqui com o restante de produto que tem no pincel essa sobrancelha. Aqui, principalmente nesse ponto inicial aqui, tá? Ó. Eu não quero deixar essa sobrancelha muito marcada. Agora, do outro lado. E aí, vem por esse outro lado aqui. Mesma coisa, ó. Do início ao fim. E esse pincel que eu tô usando é um pincel chanfrado. Marquei a sobrancelha, agora chegou a hora da gente selar essa pele. Ó, pra eu selar essa pele, tá? A gente tem que tirar a marcação. Ou seja, eu fiquei aqui conversando com vocês, a pele tava molhada, ou seja, a gente passou o corretivo e não selou. Então, a gente tem que tirar a marcação que fica tanto aqui na área dos olhos, quanto na área inferior dos olhos.
Para isso eu tô usando a esponjinha, mesma coisa aqui, tá? Aqui. E aí agora eu vou usar um pó translúcido, que é o pó da Natura translúcido, fininho. Pó translúcido, eles não têm cor, eles adicionam somente subtom. Então, embora ele seja branco, ele não vai deixar a sua maquiagem branca. Pega o final da esponjinha, aperta, pega esse pó. Esse pó aqui da Natura, ele tem uma tecnologia que quando você passa na pele parece que molhou, é muito, muito top. E ele sela a pele. E vou selar essa parte aqui de baixo, tá? E aí eu selo com esse pó e deixo aqui. Ó, vou selar essa parte aqui também da mandíbula. Ó, aí eu já dou esse jogo de luz e sombra aqui, só que a gente vai tirar essa marcação. A gente deixa aqui. Ó. Passei aqui e vou passar aqui para selar a área central do rosto. A gente deixa essa marcação aqui porque quando a gente passa o pó, a pele vai absorver, tá? E a pele, uma hora ela vai falar, olha, eu não consigo absorver mais produto, então você pode tirar o excesso. Então a gente deixa aqui, que é essa técnica de baking, e depois a gente tira, tá? A gente tira com um pincelzinho, eu vou mostrar pra vocês como. Vocês podem usar também um pó solto, que não seja translúcido, tá? Que seja aquele pó com cor. Por exemplo, esse aqui, ó, é um pó solto para selar. Também é uma opção. E aí agora eu venho com aquele mesmo pincelzão coringa, velho de guerra, com a mão leve, para eu tirar essa marcação. Ó. Certo? Já tirei a marcação. Mesma coisa aqui. E aí, quando eu selei essa pele, eu não selei aqui em cima. Por quê? Quando a gente quer deixar sombra mais pigmentada, a gente não sela essa área. Porque eu já expliquei pra vocês. Se você... Pensem o seguinte, vocês estão com a mão molhada. Se vocês estiverem com a mão molhada e enfiarem a mão na areia, o que vai acontecer? A areia vai grudar nessa sua mão com muito mais facilidade do que se ela estivesse seca, certo? É a mesma coisa com a sombra. Se você tá com essa área aqui molhada e você passa a sombra aqui, ela vai pigmentar com muito mais facilidade do que se ela estivesse seca. Para isso, gente, como eu expliquei, essa área do rosto da sombra tá molhada, né? Ou seja, a gente não selou. Então a sombra vai pigmentar com mais facilidade. E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um pincel de esfumar, tá? Eu vou pegar essa minha esponja de limpeza de pincéis, ó. E aí, eu vou limpar esse pincel aqui, que é uma limpeza a seco. E vou pegar uma sombra, um marrom bem clarinho, tá? Quem pediu indicação de paleta, essa aqui é uma paleta da Urban Decay, tá? Ela é uma paleta importada, mas a Ruby Rose, a Natura, tem muitas paletas em tons assim, terrosos, tá? E que eu indico porque eu já usei, eu gosto muito da qualidade das coisas da Ruby Rose, das coisas da Natura, principalmente, amo as coisas da Natura. E aí eu vou usar essa sombra aqui, que é um marrom bem clarinho, pra eu marcar, só pra eu dar uma leve escurecida no meu côncavo. E aí, ó, eu faço os 3 pontinhos e aí eu ligo um ponto ao outro. Ó, do final do olho pro início do olho, final pro início. E ó, é só pra dar uma leve escurecida, tá vendo? Porque o foco dessa maquiagem não é o olho. Mesma coisa do outro lado, ó. 3 pontinhos, junta os 3 pontos. Pincel é reto, não é assim, é reto. Tá? Pegou, passa um pouquinho mais. Tá?
E aí, ó, eu só dei essa leve escurecida aqui na minha pálpebra. Vou passar aqui na parte inferior dos olhos também. Como eu falei, é uma sombra quase que da cor da minha pele. Essa maquiagem aqui, gente, fica bom. Tipo assim, eu tenho um casamento pra ir na praia, eu tenho um chá de bebê pra ir. Ou até mesmo as pessoas que não gostam muito de maquiagem pesada, né? Eu gosto de uma make mais leve também. E aí, ó, eu vou passar nessa área aqui de forma que o esfumado inferior encontre com o esfumado superior, tá? Vocês estão vendo que é tudo mesmo pincel? Por quê? Porque nesse caso aqui, como a sombra é um marrom bem clarinho, não tem problema a gente usar essa sombra aqui. Agora, se fosse, vamos supor, um preto, né? Aí eu teria que usar um pincel de precisão menor aqui embaixo, senão eu ia ficar com o olho todo marcado. Esse centro aqui da minha pálpebra tá levemente molhado, né? Por quê? Porque eu não passei sombra aqui. Eu vou pegar com o dedo, tá? Essa sombra aqui, que se chama Trick, da paleta, e vou pegar com o dedo mesmo. E aí eu venho bem aqui no nosso globo ocular, tá? Nessa área central aqui do olho, ó. E aí eu pressiono, tá? Essa parte aqui. Porque aí eu consigo pigmentar ainda mais essa sombra, ó. Aí eu boto precisão no meu dedo. A mesma coisa aqui, ó. Eu boto precisão no dedo porque eu quero que essa sombra fique mais pigmentada e marcada aqui. E aí, gente, o nosso dedo, a nossa mão, ela é como se fosse uma esponja, tá? Então ela absorve mais produto também, porém ela deixa a maquiagem mais leve. Então, tem muita gente que tem medo, né? Ai, Luísa, eu queria passar maquiagem com a mão, base com a mão e tal. Tem problema? Não, não tem problema, não é errado. Vocês podem passar assim. E aí eu venho na parte inferior dos olhos aqui, também com essa sombra cintilante. Vocês poderiam também usar um iluminador nesse caso aqui. E aí, nesse caso, eu tô pegando esse pincel aqui, que é tipo um língua de gato, ele é mais preciso, pra eu passar nessa área inferior aqui. Ó, agora eu venho com o pincel de esfumar, tá? E aí eu vou passar exatamente na área que a gente fez desse início e desse final aqui. Pra tirar qualquer marcação que tenha ficado. Tá? Agora, eu vou pegar um iluminador e vou aplicar esse iluminador no ponto alto da nossa sobrancelha. Kenny, eu já te respondo, tá? Peraí. Vou tirar aqui, ó, o excesso. Ó, aí eu vou passar aqui no ponto alto da sobrancelha, tá? Essa técnica do ponto alto da sobrancelha, de iluminar, vale para todo mundo? Não. Vocês têm que entender que tudo que vocês iluminam, vocês põem para fora. Então, por exemplo, tem gente que tem essa área aqui muito destacada, né? E aí, vamos supor, a pessoa tem um olho muito profundo aqui no globo aqui. E essa área do ponto alto é muito em destaque. E ela não gosta disso, então ela não vai usar o iluminador em destaque aqui, porque senão você vai destacar ainda mais, entendeu? Por isso que maquiagem é técnica, porque se vocês aplicarem o que vocês... eu vi lá no YouTube a blogueira fazendo a maquiagem assim, eu fiz em mim e não ficou bom. Exatamente por isso, porque se vocês não entenderem os princípios, aí a gente faz tudo errado. Vou passar aqui no canto interno do olho, não é aqui, tá? No canto interno da pálpebra, é aqui no canto interno, grudado no nariz, que a gente dá esse ponto aqui. Eu usei, gente, nessa maquiagem, não sei se vocês perceberam, nessa pele, 2 pincéis, né? O de pó, blush, iluminador e esse aqui. Então, o que eu prego pra vocês, vocês estão vendo que eu aplico. E aí, ó, eu vou iluminar esse ponto aqui. Porém, a mesma coisa. Luísa, vale pra todo mundo iluminar aqui no canto interno do olho? Não.
Se o seu olho for mais separado e isso te incomoda, se você iluminar essa área aqui, o que vai acontecer? Vai parecer que seu olho é ainda mais separado, porque você vai destacar essa área. Então, você não vai iluminar aqui se o seu olho for muito separado e você não gostar disso, né? Agora, eu vou pegar um outro pigmento, que é esse pigmento Vanilla aqui da MAC. Por isso que a gente ilumina o arco zigomático, pra gente dar esse efeito lifting no rosto, tá? Ó. E aí eu vou iluminar ainda mais aqui. Caso o seu iluminador ou a sua sombra não seja muito pigmentada, o que vocês podem fazer? Vocês podem umedecer o pincel de vocês, tá? Porque o pincel umedecido, ele vai deixar essa sombra um pouco mais em destaque, tá? Aí agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mesmo pincel chanfrado, somente para delinear mais ou menos aqui pertinho dos cílios, tá? Rente aos cílios. Por quê? Quando a gente colar os cílios postiços, eles não vão ficar tão aparentes, né? O acabamento fica mais bonito. Ó, passei somente para dar uma escurecida aqui. Vou marcar a minha boca. Para marcar, eu venho delinear o meu arco do cupido com um batom cor de boca. Passei um traço. Passei outro traço. Primeiro faço esse V e aí eu venho marcar aqui o final. Marco aqui no final e aqui. E aí eu venho completando ali aonde eu marquei, tá? Mesma coisa aqui. Se vocês quiserem ressaltar a boca de vocês, os lábios, para parecer que eles são maiores, aí sim você pode delinear um pouco para fora do seu lábio, porém somente nessa área central, tá? Se você delinear para fora, até mesmo aqui no ponto externo, vai parecer que você tá com aquela boca de... Não posso nem falar o palavrão aqui, gente. Eu sou desbocadíssima. Mas enfim, não vai ficar bom não. Então, se vocês querem dar esse efeito de que o lábio é maior, vocês vão preencher, delinear para fora dos lábios somente o ponto central da boca, tá? Aqui, vocês vão respeitar o limite do lábio de vocês, nesse ponto de fora, tá? Só para dar uma corzinha, senão a gente vai ficar muito em tom dourado, né? Só um pouquinho. E aí, ó, vou espalhando esse meu batom com a boca, com o dedo. É só para dar um efeito mais rosado. Vou passar o gloss e aí a gente vai para os cílios, tá? Se você não gosta de uma boca mais rosada, você pode usar um batom nude. Agora eu vou aplicar o meu rímel para depois colar os meus cílios postiços. Vou pegar o meu Curvex. Para aplicar o Curvex, tem que ter cuidado para vocês não beliscarem a pálpebra de vocês. Porque às vezes a gente vai com muita sede ao pote, belisca a pálpebra, aí lacrimeja, chora, mancha a maquiagem. Então, ó, olha assim, tá? Joga a cabeça um pouco para trás, pega um espelhinho, tá? Pegou o Curvex. Antes de você aplicar, de você pressionar com muita força, até porque nem precisa de muita força, vê se você não tá beliscando a pálpebra de vocês. E aí você vem fazendo assim. Ou seja, você não vai apertar tudo num lugar só. Você vem tipo como se fosse aquele come-come, tá? Aquele joguinho come-come. Mesma coisa do outro lado. Ó.
Se beliscar a pálpebra e por acaso vocês lacrimejarem, pega um cotonete rápido e já tira a lágrima aqui, tá? Porque essa pele aqui, ela é uma pele mais molhada, ou seja, a gente não selou tanto. Então, se você molhar, né, se entrar em contato com muita umidade aqui, principalmente lágrima, pode ser que manche. Agora eu vou aplicar o meu rímel. Para aplicar o rímel, eu vou usar esse rímel aqui da Natura Aquarela. Joga a cabeça para trás para dar esse espaço e não correr o risco de você manchar a sua pálpebra. Movimento zigue-zague. Ó, aí passa outra camada. O melhor rímel é o rímel usado. Ou seja, um rímel que já esteja mais consistente, tá? Mesma coisa aqui. Aí volta e aplica de novo. Você só vai parar de aplicar quando você sentir que aqueles cílios, se passar mais produto, vai empelotar, né? Que já tá bem definido. Então, se estiver bem definido, aí você para. Porque senão empelota e aí fica parecendo uma pata de aranha. Topíssimo. E aí, vamos supor que você esteja passando aqui, pá, você vai e suja a sua pálpebra ou suja a sua bochecha. Se você sujar com rímel, não limpa na hora, ou seja, não limpa quando ele tá molhado. Se você limpar quando ele tá molhado, você vai dar um borrão naquele produto molhado, vai sujar mais. Então, espera secar e depois você tira com cotonete seco. Agora, eu vou aplicar os cílios postiços, tá? Eu esqueci de fazer o contorno do nariz, peraí. Antes dos cílios eu vou contornar o meu nariz. Contorno do nariz é obrigatório? Não, na maquiagem não tem nada obrigatório, gente. Se vocês entenderem que a lógica de jogo de luz e sombra, aí vocês vão saber o que é que vocês querem esconder e enaltecer. Eu quero deixar o meu nariz um pouco mais fininho, então eu vou contornar aqui, tá? Peguei esse pincel aqui e venho aplicando aqui. Certo? E aí agora eu vou iluminar um pouco mais antes de eu colar meus cílios postiços. Vou iluminar aqui a pontinha do meu nariz, o arco do cupido. Pego meus cílios postiços. Para vocês aplicarem os cílios postiços que vocês já tenham usado, é só você pegar os cílios, segurou, pegou com a pontinha da unha e tira o excesso de cola que tem nele, para vocês tirarem o excesso de cola. Porque se você colar com excesso de cola, o resultado pode ser que não fique tão bom. E os cílios postiços, gente, sempre optem por cílios que tenham os pelinhos naturais, tá? Que não seja de mink, porque pelo de mink é uma crueldade sem tamanho. Então, não comprem nada que tenha pelo de mink. E aí, pego e agora eu vou aplicar a cola. Para aplicar a cola dos cílios postiços, pegar aqui, passa em toda a extensão dos cílios e você só vai aplicar quando essa cola praticamente ficar transparente. Tá vendo que ela tá branca, meio azulada? Quando ela começar a ficar transparente, é a hora de você colar. A mesma coisa com o outro. Essa cola que eu tô usando é da Class, que é da Kiss. Passou em toda a extensão. E pronto. Ó, aí eu pego a cola. Ela ainda tá meio branquinha, tá vendo? Espera secar um pouco mais. O esquema é esperar secar quase que completamente para colar, tá? Jogo meu cotovelo lá no alto, tá? Para eu saber aonde eu tô aplicando esses cílios.
E aí eu vou colar esses cílios na raiz dos meus cílios, não é na pálpebra. Por que que acontece? Quando você cola na pálpebra, você não disfarça, né? Aqueles cílios ficam marcados, exatamente porque você colou na pálpebra. Você vai colar na raiz dos seus cílios. E aí você vem assim, ó, com a mão bem levinha, ajudando a colar. Quando a gente passa o rímel antes de colar, a gente já deixa esses cílios mais naturais, tá vendo? Eu não preciso passar rímel em cima dos cílios postiços, porque os cílios postiços, gente, ele dura muito se você souber cuidar. E uma das coisas que faz ele durar ainda mais é quando você não coloca muito rímel. Para você não colocar muito rímel, precisar colocar muito rímel, passa o rímel antes. Passei um pouquinho mais. E aí joga o cotovelo lá no alto, tá? Porque a sua mão não pode estar aqui para você colar. A sua mão tem que estar aqui. Entendeu? Como se você fosse pegar na mão da pessoa aqui, ó. Tá? Sua mão não vai estar aqui. Sua mão tem que estar assim para você colar. Pegou? Cola primeiro o centro e depois as extremidades. E, gente, não tenham pressa. Se tiver com pressa, nem inventa de colocar cílios postiços e delineado. Eu sempre falo isso. Nossa, Luísa, eu tô com pressa, eu só tenho 10 minutos para fazer minha maquiagem. Não inventa de fazer delineado e não inventa de colocar cílios postiços. Porque tudo que tem pressa, na hora que você tá com pressa, você faz tudo o ziriguidum louco. Aí você vai manchar o delineado, aí vai querer tirar, vai ficar puta, vai chorar, enfim, vai ficar o caos. Ó, vai empurrando assim. E essa Make Glow está pronta. Se você for usar o seu colo mais à mostra, aí você pode passar um iluminador aqui, ó, na saboneteira. Isso vai deixar a sua saboneteira mais em destaque. Vai parecer que você, inclusive, está mais magrinha, que não é o meu caso aqui, que a quarentena me rendeu bons quilos. Só que aí a gente faz essa técnica aqui para parecer o quê? Que a gente está com a nossa saboneteira extremamente aparente, ó. Passa um pouco aqui. E é isso, meninos. Gostaram, gente? Muito obrigada pela presença de vocês, meus amores. Compartilhem o meu perfil com as amigas de vocês, para que vocês possam ajudá-las também, não só me ajudar, mas ajudá-las a recuperar a autoestima, melhorar a autoestima, aprender realmente a ter essa autonomia para fazer a maquiagem, tá? Que é muito, muito, muito... Mulher, quando aprende a se maquiar, minha filha, ninguém segura, né? Porque aí a gente fica terrível, empoderada, se sentindo pleníssima, lindíssima, tá? Então, é isso. Essa foi nossa Make Glow. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo